Alô você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Ouro. Eu sou David Dumont. E eu sou a Alice e hoje nós estamos aqui com delícias da Papalo Padaria. E no episódio de hoje nós trouxemos um convidado super especial para contar para vocês muita história bacana e para falar um pouquinho da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Afrana. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, Afrano. Você que sempre foi o contador de histórias de Gouveia, hoje você está vindo ser entrevistado. Eu acredito que é a primeira vez, né? Sim, entrevista, creio que sim, é a primeira. Primeiro, assim, né? Oficialmente, assim é. E eu te considero, né, a primeira pessoa que fez podcast em Gouveia, né? Eu te conheço há um bom tempo, mas pelo que eu escuto, ouço aí, você já é um anfitrião, vamos falar assim, do podcast lá atrás. Conta um pouquinho pra gente quando foi que você começou a fazer entrevista com o pessoal e se você lembra de algum entrevistado e que história engraçada que pode ter surgido aí. Bom, eu morei aqui em Gouveia até os 14 anos e passei uns 20 anos em Belo Horizonte. Aí voltei em dois, Então, de 2000, não, voltei em 1993. 3. Aí eu tinha muita curiosidade sobre os assuntos de governo, né? Mas mal conhecia a cidade, só as ruas aqui. Então eu via meu pai contar, ia minha mãe falar sobre casos, histórias aqui da região, e eu fiquei muito curioso e comecei a conhecer a cidade a fundo, né? E sobre a história, meu tio ganhou um álbum de fotografias da cidade da Gouveia antiga, né? E eram umas 30 fotos. Aí eu fiquei muito curioso e comecei a visitar as famílias tradicionais de Gouveia, e pessoas ligadas a futebol, ligadas à igreja e a Cultura. cultura de modo geral de Gouveia. E fui pegando aquelas fotos. Às vezes no início dava muito trabalho, porque eu tinha que fotografar a foto em papel e revelar, não é? E depois ampliar. Aí quando veio o computador, aí eu escaneava, aí ficou mais fácil, não é? Aí você começou a estudar essa história e você ia pegar foto, você já aproveitava e gravava as pessoas ou isso surgiu depois? Surgiu depois, porque eu, no poder dessas fotos, à medida que o acervo foi crescendo, e ficou curiosidade, que situação que foi feita essa foto aqui? Aí as pessoas, a partir das fotos, entrou a história, né? Eu ia vendo, uma procissão, de que se tratava essa procissão? É a procissão do Santíssimo, festa do Divino, que era muito falada aqui em Gouveia, né? Além do padroeiro, que era uma das principais, que sempre teve, mas da Divino, ela foi uma festa muito, muito popular, muito procurada, muito, não é, famosa, né? Então, que eu não conhecia. E outras atividades, né, como a festa do alho, né, que teve seu tempo e tal, né, que foi uma festa, a primeira estadual, depois ela passou a ser nacional, não é? E é isso. Foi buscando essas histórias que foi vindo das É conversas. isso. Você lembra de algum entrevistado? Você lembra de algum? Que você fez o primeiro entrevistado, você lembra de quem que foi? Que você entrevistou? Bom, eu entrevistei uma entrevista muito interessante, foi sobre a Dona Duca, né? Foi uma entrevista muito longa, eu acho que em 4 episódios, que ela conta sobre a vida dela, né? Que ela nasceu na zona rural, mas ela é uma família tradicional, Ribas, né? E depois ela morou aqui em Gouveia e foi estudar eu creio que em Diamantina. E ela, como todos sabem, ela desenvolveu aqui, né, no ensino, né? A princípio ela trabalhava em Conceição do Mato Dentro e tal, depois ela veio para Gouveia.
E aí a história, como todos sabem, né? Ela foi diretora do Aurélio Pires, depois ela fundou, com a ajuda do Dr. Raimundo, dentista, que residia aqui, e aí fundou o Ginásio Santo Antônio, né? E aí a história é muito interessante. Então, Tem algum lugar para a gente ver essa sim, história? no YouTube, no canal Gouveia, ou também vocês pesquisam lá Frânio Gomes, que é não é, que é o caminho mais fácil. Mais fácil de achar, né? É. E como é que eram essas entrevistas, Fran? Hoje chama podcast, né? O É. podcast, ele pode ser ao vivo, ele pode ser gravado, né? Antigamente você batia aquele papo ali, você ia com um roteiro, você se preparava, ou era aquela coisa mais natural? Como é que era isso? Ou você era aquele cara metódico e fazia o cronograma certinho? O que que eu vou perguntar Douca? O que que eu vou perguntar Ponteiro? Como é que era isso? Não, eu tive a ajuda do Helder Moraes, né? Professor, então ele, historiador também, né? Então ele tinha, né, a técnica, né, de entrevistar. E eu aprendi muito com ele. Então eu praticamente era o cameraman e o incentivador da coisa. Então eu ficava prestando atenção no que ele fazia e tal. E hoje com a internet surgiu vários entrevistadores aí, né? Então tem muito repórter, né? Como Alexandre Garcia, hoje ele tem o canal próprio dele, Sim, né? Sal da Globo tem. E outros que exploram um assunto ou outro, né? O Como que- eu tinha te falado, né? Bom, essa aí. Gosta, né? Não, tranquilo, não preocupa não. Você está falando do músico lá, né? Da música, Da sim. música. Mas Não, é até fugiu, interessante, é um assunto então, diferente, né? esse cara é um bom entrevistador. Quer dizer, eu assistindo isso, eu gosto muito de assistir programas de entrevista, né? Então, aí a gente vai aprendendo, né? Escuta um, assiste o outro e tal, né? Vários assuntos variados, né? A gente vai aprendendo, né? Não, bacana demais. É. Aquele acervo que você tem de fotos, você tem mais ou menos noção de quantas fotos você tem? As antigas devem ser umas 1.500, mas de qualidade são poucas, porque eram poucos recursos, né? Então não tinha. Naquele tempo acho que ninguém tinha flash aqui, não é? Era uma técnica muito cara, porque os primeiros que eu lembro eram uma lâmpada. Um cara fotografava, dava o flash, a lâmpada queimava, jogava fora. Queimava, joga fora? Eu era, tá. Aí tirava uma foto só. Tirava uma foto só. É. Depois eu acho que veio aquela pólvora, eu acho que é para dar o mesmo efeito, né? Que faziam, Sim. dar um, tipo um relâmpago ali e tal, né? Mas essa aí eu não. O povo não sabia se era relâmpago ou se era foto, né? Então os fotógrafos tinham aqui, o Afonsinho é o mais conhecido, ele não tinha flash. Então, eu acho que ele tinha alguma coisa parecida, talvez, ele entrava lá, né, jogava o capuz aqui, eu acho que para se proteger eu acho que ele usava essa técnica Da pólvora. da pólvora, não é, para tirar as fotos de 3x4 para documento, né? E ele fazia alguma coisa, alguma reportagem já na rua, né, durante o dia, ele fazia as procissões, né, desfile de alguma coisa, corrida de cavalo, tinha muito aqui em Gouveia, partia aqui da praça aqui em frente o Mário Maria, né, o antigo Mário Maria, e corria até mais ou menos perto da Pedra de Moinho. Então ele tem um documentário muito interessante sobre essa corrida, não é? Então tem umas fotos até interessantes. E como eu te falei das festividades da Igreja Católica, né? Muito bom. Que legal Interessante, né? ver como era antes. Você conversou com ele um pouquinho lá antes. O que saiu de coisa boa lá? Muita coisa que nós vamos contar aqui no desenrolar, né? E uma coisa interessante, né? Ele me contou que aqui teve um cinema, né? Sim. Como é que era esse cinema, Fran? Teve 2 cinemas, né? O primeiro foi meu avô, José Paulino, José Augusto Gomes. Ele é meu avô paterno e morava na casa que há pouco tempo foi demolida, Casa do Barão, né? E o cinema era exatamente ali
naquela casa que hoje é escritório Zé Benedito, né? Antiga casa de Júlio Alves. Então ali tinha um cinema mudo. Cinema mudo? Cinema mudo. O que é cinema mudo? É mímica? Tinha. Não, né? Não tinha, não, era mais assim. Uma passagem? Era mais sem imagem, né? Quer dizer, era imagem, né? Não tinha, era mudo, não tinha. Sim. Então, para a coisa não ficar muito monótona, eles tinham uma orquestra que tocava ali. Então, ficava tocando. Nos intervalos, né? Tinha duas máquinas, ou uma máquina só, eu não lembro bem, nunca assisti, né? Só vejo contar. E na hora de enrolar a fita, ficava todo mundo ali esperando até bobinar a fita de novo, ou trocar de fita, né? Aí entravam os músicos, né? E eram os filmes de Charlie Chaplin. Entendi, né? Você entendi. deve ter assistido Sim, já vi, já. né? E esse cinema não durou muito tempo, não. Não, eu não sei ao certo. Eu acho que foi ali na década de 30 até 40, beirando 50 e tal. E aí depois veio o meu tio, já materno, Antônio de Almeida. Ele era irmão da minha avó Conceição, da família Gomes Pereira. Né? Aí, esse meu tio, irmão do meu avô, que por sinal ele era fundador da empresa de transporte de ônibus, a Santo Antônio, que depois passou a ser Pássaro Verde. Ele foi fundador a Santo Antônio, passou a ser Pássaro Verde? A Santo Antônio, a história começou com logo que abriu a rodovia para Diamantina, começou o movimento das pessoas indo em Diamantina, indo no fórum, indo, né, resolver alguma coisa em Diamantina, e os caminhões levando leite. Então esse meu tio, que fundou a empresa de ônibus, tinha um caminhão de cabine dupla. Naquele tempo eles chamavam de duas boleias. Duas boleias? Era duas boleias. Então era um caminhãozinho menor do que um 3/4, uma carroceria pequena, põe as asas de leite, né? E os passageiros, como era cabine dupla, atrás cabiam as 4 pessoas, com mais uns 3 na frente, e iam em Diamantina, né? Tal. Aí ele passou essa fase de caminhões, ele comprou uma jardineira. A jardineira ele comprou uns ônibus Chevrolet, aqueles que tem um motor lá na frente, tipo uma jardineira mesmo. Sim. Cabiam aí umas 25 pessoas, né? Aí ele começou a fazer esse trajeto de Diamantina a Curvelo. Olha só. E aí ele foi crescendo. Tinha uma concorrente de Diamantina com ele, que era Peixe Vivo, e eu estou saindo um pouquinho do assunto Não, nós vamos do voltar cinema. lá, nós vamos voltar no cinema. Aí ele desenvolveu, e como o governo não tinha nada, ele construiu o cinema. Que a fundação, eu não sei muito da história sobre a fundação do cinema, mas aí já veio filmes, já não eram mudos mais, né? E eu me lembro que eu assistia muito filmes da Atlântida, não sei se você já... Não, Era uma empresa do Rio de Janeiro que filmava muito coisas ligadas ao Rio de Janeiro, à cultura do Rio de Janeiro, ao carnaval, né? E aqueles programas de auditório, né? Do tempo da Ângela Maria, Calbi Peixoto, essa turma lá, né? E passavam muito esses filmes aqui e as pessoas gostavam muito porque era filme em português, né? Entendi. Então a maioria dos filmes que chegavam aqui era em inglês, às vezes até em francês. E não tinha tradução, né, nessa época? Tinha legenda, mas Legenda. é dificuldade para Muitos nem liam, né? para ler aquilo ali, né? Tem muita gente que tem dificuldade, e nessa época era muito pior. Poucas pessoas sabiam ler né? Com facilidade assim, né? Então, quando via o filme nacional, enchia o cinema. Passavam 2 sessões. Os outros filmes estrangeiros era uma sessão só. Olha só. Quando via o nacional, geralmente era sábado e domingo. Tinha sessão dupla. Uma começava às 6 e a outra começava às 8. Mas só que a gente não podia ficar na primeira sessão e assistir a outra, não.
tinha que sair todo mundo e passava um fiscal e ia lá dentro. Ele E ia tinha conferir. pessoas que escondiam dentro do banheiro para assistir de novo, entendeu? Ele passava todo mundo para trás. Aí tinha os fiscais lá que ia botar todo mundo para fora. Aí esse cinema funcionou aí por uns 15 anos, mas depois o meu tio da empresa de transporte mudou para Curvelo. Ele faleceu lá em Curvelo. E aí o que aconteceu? O cinema ficou muito tempo parado. E aí, nessa época, veio os genros de Dr. Alexandre Mascarenhas, que... Explica para o pessoal quem é Alexandre Mascarenhas. O Alexandre Mascarenhas é o fundador aí né, o que comprou a fábrica São Roberto, né? Que ela faliu, né? E na década de 30 ele comprou. E construiu as casas ali e tal, né? Que ele montou uma estrutura perfeita lá em São Roberto, né? Tinha armazém, tinha inclusive até um cinema. Tinha lá também? Também. Tinha clube, né? Mas aí os genros vieram com os filhos, com as famílias, e não tinha nada para fazer em Gouvêa, né? E o cinema fechado, ficou fechado, creio que uns quase 10 anos. Aí eles próprios conversaram com o Juca, né? Juca é o José Manso Gomes Pereira, né? Filho do Mário Gomes, da Casa Comercial Mário Maria. E meu tio tinha mais condição, eles também, né? Da fábrica, e Efigênio Gomes. Entraram os três em sociedade, compraram o prédio e reabriram o cinema, né? Aí ele funcionou por até na década de 60, mas quando a televisão chegou, aí o cinema acabou. Acabou, né? A Adalto até tentou abrir o cinema, mas ele estava no vermelho, aí desistiu e fechou. E até hoje está. Acho que até as máquinas estão aí ainda. Tem máquina aí de Eu cinema? acredito que estão. Olha só. Depois a gente vai tentar ver com o pessoal se eles deixam a gente tirar foto para a gente colocar junto com o podcast. Muito São legal. duas máquinas, porque né, a bobina não cabia o filme todo, né? Então, aí na hora que trocava de máquina, a gente ficava uma embaixo e uma em cima. Um buraquinho lá, que vai a lente. Sim. Né? Você já viu algum filme de projeção? Não, nunca vi. Acho que no shopping tem. Acho que lá é de projeção. Não, sim, do shopping sim, mas eu falo assim, antigo não, né? De bobina, aquela coisa grande mais, né? Mas na hora da mudança de máquina, que colocava o outro rolo, você dava um branco. Então, entendeu? Espera um pouquinho aí, né? E o pessoal ia muito no cinema para namorar também nessa época ou não? Não, porque a Ficava tudo vigilância era apertado, era né? rígida e tal, né? Não tinha esses namoros, né? Porque mais... Não. mais... E você falou um pouco de família, a gente não entrou no início da família, né, Alice? Não apresentamos, né? O Afrânio é ligado a que família aqui em Gouvêa? Porque parece que tem muita gente empreendedora dos dois lados, né? Pra gente começar a contar Sim. um pouquinho de história aí. Meus avós paternos, José Augusto Gomes, mas ele era conhecido aqui como José Paulino. E muitos devem conhecer ainda. Ele é pai do Elias Gomes e João Paulino. João Paulino, ele morava no Curtume, então é uma pessoa muito, muito divertida e tal, tinha umas tiradas interessantes e tal, todo mundo sabe quem é, né? É uma família grande, mas meu pai, né, que é filho do José Augusto Gomes, mudou para Belo Horizonte na década de 60. Então, só os mais velhos mesmo que conhecem ele. Meu avô morreu em 54, minha avó em 70 por aí, no início dos anos 70. É uma família de mecânicos e eles eram assim muito requisitados, né, que eles entendiam de muita coisa, e como meu avô também, né,
era muito inteligente e os Mascarenhas apoiaram muito nessa família, né? Quando tinha alguma dificuldade lá, eles que eram os primeiros a ser requisitados. Agora, a minha família materna é o Mário Maria Gomes Pereira, e a esposa dele é Conceição Ribas. Maria de Conceição Ribas, é isso mesmo? Estou esquecendo o nome dela. Então tinha uma família muito grande, acho que eram 7 filhos. O Juca, José Mansos Gomes Pereira. A minha mãe é a segunda, não sei se eu estou falando na ordem certa, Maria Josefina Gomes, era professora, deu aula em São Roberto, ia a pé todo dia para São Roberto, dava aula. Então, ela foi professora, inclusive, dos filhos dos gerentes lá, Dr. Romulo, Pedro Cesarini, e tinha os outros filhos, Marília, que muitos devem conhecer. Sim. Ela trabalhava aqui na loja, a Zezé, que era casada com Antônio de Nelo, pai de Amauri, Alfeu, e turma toda. E pulei alguém. Falei da Zezé. Falou. Tinha a Silvéria, tem o Geraldo, que mora em Curitiba, e Falta os que estão vivos hoje é o Geraldo, que mora em Curitiba, e a Silvéria, que mora lá, pessoa de Eliada lá, né? Mora lá com a Só Eva que lá, o nome lá oficial é Água Fria. Água fria? Porque tem um código lá que é água geladinha. Esse negócio de nome dá muito embate com o Gouveia, né? Por exemplo, assim, teve um embate recentemente do Cobu com K e o Cobu com C, né? Você acompanhou isso? Não, eu acho que foi eu que joguei essa Você história aí. você gosta de um, como é que eu vou falar? Olha só. Eu ia falar o nome aqui, não me ia pegar bem, mas você gosta de Gerar. Preservar a história. preservar a história, mas ao mesmo tempo cria um conflitozinho, né? Nas coisas que você posta, né? Isso é intencional ou não é? Não, porque o historiador, né, que sabe das coisas mesmo aqui é o Zé Moreira, Zé de Flora, Zé de conhecido como Flora. Zé de Flora. Zé de Flora. Então ele é um cara que sabe de tudo. Até se ele assistir essa gravação aqui, Ele vai assistir que nós vamos jogar para ele. espero que eu não esteja falando muita bobagem aqui, mas ele é o cara, né? Então ele seria até uma pessoa interessante se você Vamos trazer ele bater aqui. um papo com ele. Mas eu me perdi, o que você falou antes? Não. Sobre Cobu O com Cobu K. com K e com C. Cobu com K. Então Cobu é com C, não é? Porque vem da tribo Cobu e tal. Eu acho que para colocar a coisa assim mais importante, colocaram o K lá, né? Mas o certo é C. O certo é C. Eu achava que você achava que o certo era com K. Pois é. Eu jurava. Jurava. Mas então é C. É C. Tanto que mudaram, né? Mudaram o nome até da festa, não mudou porque é uma festa, né? Mas hoje em dia tá todo mundo falando com C, ué. Com C. Não, mas a logomarca da festa é com K. Mas porque é um nome. Aí a gente variou, né? A justificativa a gente fala Cobu com C, comida, e da festa com K. Eu não sei se eu não sei se é bem por assim, bem assim, né? Mas nós lá na Na padaria. padaria a gente chama o Cobu com C. Eu sei, joguei essa discussão na internet aí. Aí uma senhora lá, que eu não lembro o nome, falou: ei, agora vem com essa história de Cobu com C, eu não sei o que, ela sempre, né? Cobu com K, mas é com C. E teve alguma outra que você jogou que deu ibope também? Que você lembra que deu um BO danado? Tipo assim, porque você jogava as coisas, por exemplo, assim, ó, eu acompanhava em Belo Horizonte, né? Em Contagem. Aí você viu o lixo lá jogado, você ia e jogava lá na internet. É isso. Isso não trouxe uma inimizade com você, ou chateação? Pô, aquele Afrana é difícil demais, aquele Afrana isso. Teve isso? Não, até com relação à limpeza urbana, não é? Eu não tinha muito critério assim para separar que, na prefeitura era as pessoas, mas eu percebia que em Gouveia, que em se falando em política,
as pessoas são muito radicais. Se um grupo aqui fala uma coisa, o outro fala outra, né? Então eu criei muito atrito, não é político, né? Então eu falei, gente, eu vou separar as coisas, não vou me envolver com isso mais. Se alguém criticar, ele está cutucando o outro. Se o outro fala, porque ele cutucando o outro. E eu fico nessa briga. Você chegou à conclusão, pelo que eu entendi, que não valia a pena. Não valia a pena. Você acabou se desgastando à toa. Gente, essa discussão dele é discussão política, não vou entrar nessa, né? Aí eu falei, vamos separar as coisas. Eu falo porque eu acompanhava na internet, né? Então, era bem interessante. Isso é um sobre... conceito que todo mundo deve seguir, né? Isso aí, né? Não é bom se todo mundo seguisse? Não entrar nesse jogo. Nessa coisa, porque a política do governo realmente é muito... Dividida. Eu não estou achando a palavra certa. Tem um grupo aqui, e um quer contradizer o outro. Mas vamos continuar nessa história, vamos falar. Tá bem legal o papo, né? Ele falou um ponto interessante e que a gente tinha comentado para conhecer um pouco da história, sobre o Barão de Guacuí, né? Que ele adotou quem da sua família? Não é o Barão de Guacuí, é da estamparia, né? Mas voltando lá no assunto que você me falou da limpeza urbana, isso aí até que as pessoas viam bem com essa crítica minha, né? Porque tem pessoas aqui que não tem muito cuidado, né? Eu falo, as pessoas os moradores e tal, né? E eles até elogiavam muito essa crítica, vamos ter cuidado com o lixo e tal. E hoje, até que eu percebo que houve uma melhora muito grande, não é? Como as ruas hoje estão mais cuidadas, as pessoas também têm mais cuidado, não é? Então melhorou muito. E quando eu tocava nesse assunto, quer dizer, era tranquilo, né? Sem problema. Era tudo aqui? O pessoal fala que aqui o Mar Maria abastecia essa cidade aqui ao redor toda. A história do meu avô Mário Gomes, Mário Maria, é mais ligada a comércio e ele era alfaiate também, né? Ele era comerciante nato. Era bom. E alfaiate. Era bom. Pioneiro, né? Praticamente. Porque da região toda, né? Porque antes dele era só o Coronel Sica, né? Que tinha um comércio aqui ali mais ou menos. Onde é Papal? Onde é Papal? Papal Padaria. Fazendo propaganda para Papal. Isso aí. Papal Padaria, era ali. Tinha um comércio do Juscelino Pio Fernandes, Coronel Sica, famoso Coronel Sica. Então esse era um comércio assim, dos mais antigos, pelo menos que eu tenho conhecimento, né? Aí veio meu avô, Mário Maria Gomes Pereira. Sim. E ele tinha uma concorrência forte do Coronel Sica, porque o coronel era ao mesmo tempo gerente da fábrica. Então ele às vezes ele vendia mercadoria abaixo do preço de custo para puxar o tapete do meu avô. Então a concorrência já tinha lá atrás, né? Concorrência terrível. E meu avô passou apertado com essa história, porque ele tinha muita dificuldade, a cidade tinha pouco dinheiro, poucos clientes, né? E ele às vezes tinha dificuldade para pagar as contas, né? E antigamente era assim, o viajante vinha, trazia mercadoria e recebia anterior e tal, e recebia à vista, né? Meu avô fazia até promessa para, na hora que o viajante chegava, ter o dinheiro, né? E com o Coronel Sica fazendo concorrência, não é? E nós viemos falar de Coronel Sica, de comércio, porque... Por causa que você ia começar a falar do Mar Maria. Porque ele que abastecia a região. Aí levava para Diamantina também, não era isso? Também, Aí ele foi evoluindo e ele era alfaiate também, e vendia tecido. E ele foi levando o comércio dele até onde pôde. Aí ele já tinha mais condição, mandou o filho dele, o Juca, José Manso Gonteria, a estudar em Diamantina. Aí meu tio fez o curso ginasial, que naquele tempo um curso ginasial era quase que um doutor, entendeu? O cara formava
era uma pessoa, né, Importante, né? Importante, Aí ele chegou aqui e assumiu o comércio, e junto com o irmão, o Tonico, José Antônio Gomes Pereira. Tonico eu conheci muito. Tonico de Mário. Tonico de Mário. Nessa época que o Juca voltou, o Tonico estava em Belo Horizonte, porque meu avô era ainda muito fraco o comércio ainda, né? E aí veio meu tio Juca, convidou o irmão, que estava em Belo Horizonte, a tocar o comércio, né? Aí eles valoriam. Bem, aí chegou as companhias de estrada, abrindo a estrada aqui de Corveiro, que não existia. Não existia estrada? Não existia. Caminho de tropa, né? Que existia. Então, inclusive essas estradas de asfalto, a estrada que a gente conhece hoje, elas seguiam um traçado dos tropeiros, né? Como a estrada de ferro Corinto, a Diamantina, ela acompanhou os ratos, né? Dos cavalos, né? Das carroças, né? Até tem uma piada, uma coisa interessante, que chegou um viajante aí, né, da Europa e tal, e viu algumas estradas começando e tal, né, e perguntou para o como é que vocês fazem estrada aqui? Aí o cara falou assim, ó, a gente solta um burro e vai atrás, vai acompanhando ele. Onde o burro for, você faça a estrada. E aí ele disse assim, e quando não tiver o burro? A gente chama o engenheiro. Acho que nós fugimos do assunto. Não, tá legal. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tá show de bola. Aqui é isso mesmo, né? Cada entrevistado tem seu time, que a gente fala, né? Tem sua memória, tem seu tempo. Alguns já são experientes, outros não. Então, isso aqui fica tranquilo. Tá excelente. Eu estou muito satisfeito de te receber aqui. São histórias que isso que é o papo de ouro. Porque amanhã ou depois, um parente seu vai ver isso na internet, né? Sua filha vai ver, minha mãe vai ver, o seu parente está lá em Curitiba, pode ver, por que não, né? Seu tio, né? Tio, né? Então é isso mesmo, né? Se a gente fazer um roteiro muito elaborado, eu acho que não vai ficar legal. Tem outra coisa que ele falou também, né, Alice? Que seu avô era mecânico e ele criou uma usina para abastecer a cidade. Teve isso? Isso foi, eu acredito que em 1930. Eu tenho até lá alguma coisa a respeito, algum documento a respeito dessa usina. Não, minto. Eu tenho lá um documento que ele arrecadou importâncias aí com os comerciantes principais aqui de Diamantina e de Gouveia, para abrir uma estrada até o trevo de Datas. Porque a estrada que ligava Diamantina a Cerro já existia. Né? Mas passava ali mesmo? Onde que passa hoje? Ela passava como o Datas era um lugar de muito garimpo, né? Datas teve uma época que ela ameaçou passar a cidade antes de Gouveia, porque vocês podem observar o centro histórico de Datas é maior do que o centro histórico de Gouveia. Essas casas coloniais, não é? E igrejas e capelas e tal. Então chegou um tempo que Datas começou a ameaçar Gouveia. Né? Aí veio a crise do diamante e Datas, né? O movimento caiu e coincidiu com a fábrica São Roberto Gouveia. Deu um salto. Deu um salto grande, né? Deu um salto e voltando, você me falou. Usina. Você está falando da usina aí abriu a usina, eu acredito que foi na década de 30. Meu avô, com a ajuda financeira do cunhado, Quintiliano de Miranda Gomes, já é a família dos meus avós paternos. Eles montaram uma usina
lá no Rio de Chiqueiro. Essa casa lá, não sei de quem que ela é hoje. Geraldo Hã? Vincula, não? Que era de Elton, que era de seu primo Elton. Acho que é de Geraldo hoje. Não, né, lá no Rio é, tem uma pessoa que, não sei se já é falecido, tem um apelido de Minuto, já ouviu Já falar? vi falar, mas não É, sei, não lembro quem é. essas pessoas que são proprietários lá hoje. É ali, você atravessando a rua, aquela que está na caixa d'água que vai em direção à estrada, o asfalto, tem uma porteira e segue. E vai lá, sai lá no Chiqueiro. É ali que descia para. E lá tinha uma barraginha e meu avô colocou um gerador lá e fornecia energia para Gouveia, funcionava só à noite. Só à noite. Só à noite, era só para lâmpada. Então as contas eram cobradas de acordo com o número de lâmpadas que tinha na Olha casa. só, Porque interessante. não tinha relógio para marcar essas coisas. Entende? Motor nem pensar, né? Não tinha Se força ligasse, para isso. Era só lâmpada. E o interessante, quando tinha um velório, e tinha uma hora para desligar. Ali por volta de 11 horas, Desligava. desligava. Ligava ali escurecendo, depois 11 horas desligava. Por aí. O povo dormia cedo, né? Então não tinha problema, não. E aí, quando tinha um velório, aí a noite inteira ficava a luz acesa. Né? Tinha essa cultura Essa aí. cultura aí podia. E aí ele, só que você fez você falou assim, mas ele quebrou, né? Porque Porque ele tinha, a cidade inteira ligação familiar. então ele perdoava as contas, né? Ah, fulano não paga, outro não paga, né? Hoje se o cara não paga, vai lá e corta a energia dele, né? É isso mesmo. Então, aí também outra história, veio a Ulha Branca, né? Depois passou a CEMIG, né? Ali na Paraúna, né? Mulher branca? Era Ulha Branca, Ulha branca? que depois foi a CEMIG incorporou, né? Ah, sim. A barragem. A barragem. Então a barragem que transmitia para cá energia. Quando eles vieram, aí acabou, né? Porque a, eu lembro que tinha a companhia aqui que era Força e Luz, né? Eu já ouvi falar. Companhia, acho que fornecia lá para Belo Horizonte. No caso do meu avô, era só luz, né? Então não dava para tocar um motor, né? Então veio a Ulha Branca, meu avô ficou Jogou de lado. ultrapassado Né? E você lembra da época da primeira televisão? Você sabe onde foi? Você lembra dessa história? isso já foi. Me contaram essa história, vamos ver se eu. Isso já foi nos anos 60. Eu já não morava aqui, eu morava em Belo Horizonte, 66, 67, por aí. E acho que só pegava a TV Itacolomi, mas o sinal muito fraco, a gente chovia muito assim, né? Ficava aquela coisa que mal dava para conhecer. Às vezes eu estava já morando em Belo Horizonte e a gente já tinha uma televisão lá de qualidade, né? Eu chegava aqui, ficava olhando aquilo, falei, meu Deus, e povo assim, olhando e tal, assistindo aquilo. Você lembra onde foi a primeira televisão? Hã? Você lembra onde foi? Eu sei que as primeiras, eu não sei exatamente qual que foi a primeira. Não foi lá no seu avô, não? Porque o Elton contava que foi lá. Não, meu avô, que você fala, lá, Elias, eu acho que Elias. Elias. Talvez, Eu creio Elton falava seja. que era ele. Disse que fazia fila lá para poder assistir. Revezava até, não sei se é verdade, né? Mas Elton me falava que era lá. Tinha os. Seu tio, né? Tinha as visitas já que já gostavam de televisão. E até tem um fato interessante, que minha avó morava ali do lado, e o Elisa, não gostava de muita novidade e tal, comprou uma televisão para minha avó e colocou lá no quarto. Minha avó não falou nada não, tá lá aquela televisão e tal, e ela de vez em quando dava uma olhada, aí ela falou assim, tira esse negócio daqui. Não gostava não, gostava de conversar, entendeu? Gostava desse Não, bate-papo. de televisão. Gostava do bate-papo. Ela rezava o terço, depois do terço, com as irmãs, com as cunhadas e tal, e batia um papo. A televisão
acabou com isso, né? Então as pessoas sentavam na televisão e ficavam. E você acha que, aproveitando o gancho, né? Ah, Você acha que a televisão veio agora com a internet, com o celular, e aí acabou de vez mesmo? Você acha que isso faz uma falta danada, né, Afrânio? você Porque fala. antigamente você falou que tinha casas que o pessoal ia todo lá para casa, para aquela casa para bater papo, né? A bate-papo, a prosa, né? Acabou muito, né? Porque as pessoas ficavam lá vendo televisão, né? Então ali. Quando eu interrompi, eu lembro do meu tio, Juca, José Mansos Gomes, né? Ele, ele ligava a televisão, se alguém falasse alguma coisa, peraí, tá assistindo lá o jornal, só via o jornal. Jornal e algumas novelas, eu acho. Eu não vivi aqui nesse tempo com ele, não. Mas ele detestava que alguém interrompesse Interrompesse, ele né? assistir. Então, quando isso ficava lá, minha tia, todo mundo não conversava, né? E Perdeu isso nesse lapso, né? E também quando as conversas vinham, era para falar sobre comércio, ele detestava. Ele não gosta. Ele Saiu de lá, saiu lá deixa da lá, loja, né? ele Né? desligava de Se lá. você for ver, tá certo, tava certo, né? E ficava lá, né? Mas tinha umas casas que você falou que antes de vir a televisão, que o povo encontrava para bater papo, né? À A noite. casa da sua avó. A prosa rolava, contava dos casos e tal. Minha avó mesmo gostava de contar muitas histórias e tal. Aí ligou a televisão lá, as irmãs dela ficavam lá vendo televisão, e não tinha conversa, né, e tal. Então, e lá era na casa de minha avó, Etelvina Cândido de Miranda. Ela era uma casa muito frequentada e as pessoas gostavam de ir para lá, contar casos e tal, primos e, irmão, nós, os netos, né? E ela gostava daquele bate-papo. Depois ela ia para o quarto, rezava o texto e as irmãs, as cunhadas ali, bater papo. Depois da televisão complicou a Acabou. situação. Acabou a conversa, né? Acabou com E a hoje conversa. não tá diferente, né? Celular, Hoje mudou muito, hoje eu acho que está pior, porque tem um computador, né? Então, cada um pega seu telefone ali, cada um vai para o seu quarto, né? Tem isso, né? Tem famílias que conseguem, né, dar um freio nisso aí, mas meio Muito pouco, complicado, muito muito pouco, complicado. tá meio complicado, né? Eu acho que a internet, nesse aspecto, foi pior ainda do que a televisão, né? E a diversidade de assuntos enorme, né? A televisão que a gente vê era novela, jornal, né? Novela e o resto era muita coisa desinteressante. Durante o dia era programa infantil, né? Então a internet é. Você comentou com a gente também das estradas, né? Que você falou que aqui foi uma das primeiras estradas do Brasil, né? Que sai aqui, vai lá É a em Ouro estrada Preto, real, né? né? Estrada A Real, estrada né? real, né? Porque aqui o tronco principal da estrada real é lá Diamantina, Milho Verde, né? Cerro, tal, mas tinha datas aqui que era, né, no garimpo aí era muito bem, e a parte de Gouveia também, né, muito garimpado, né, e aqui a região aqui de Tombador, essa região toda aqui, Rio Paraúna era muito garimpado, né, então, Costa Sena, né, então, são galhos da Estrada Real, né, então o diamante concentrava lá em Diamantina e lá eles pegavam o caminho de Milho Verde, né, Cerro e Morro do Pilar. Eu fiz essa estrada toda, de Vocês estão Diamantina a Paraty, a pé. a pé? É. Sozinho? Eu e Helder Moraes. Você é, Helder, mas vocês dois são dois doidos mesmo, né? historiador. 30 dias de caminhada. Sério? 30 dias de Que caminhada. fantástico, cara. Às vezes eu conto isso para alguém e falo, que isso? Você está tirando onda, você não fez isso não. Eu provo, está gravado. Então, foi muito interessante, muito. Você entrevistou o Ponteiro também, entrevistou? Ah, Ponteiro você entrevistou? ponteiro, Como é que foi a ponteiro. entrevista com ele? Foi legal? Muito boa, Eu não me lembro que entrevista foi, gente. Eu fiz algumas entrevistas e o assunto
né? Me Eu fugiu. entrevistei ele também e o assunto foi a faca na meia. De- ele tem uma história muito legal que ele foi jogar com a faca na meia. Ele era muito valente, né? Aí ele era valentão. Valentão, e lá em Diamantina ele foi literalmente com a faca. Jogou o jogo inteiro com a Ah, ele faca. me contou uma coisa mais ou menos por aí. Contou, né? Eu fiquei muito feliz que depois da entrevista ele lançou um livro, né? E no livro dele ele colocou uma foto minha com meu filho e o banner que eu fiz para ele da foto dele, como se fosse a foto dele, a faca na meia, que tem um poema, né? Ah, Então eu fiquei muito feliz, pô, eu gosto muito de Ponteiro. ele tem uma prosa boa. Ele é bom, é fera. É. Aí, como é que é? Nós batemos uns papos bons. Ele contou muita Quem história. que é sua esposa, sua filha, para não deixar, né? A gente tá caminhando aí já para encerrar o bate-papo, Bom, né? eu achei que eu ia puxar o meu tio solteirão, Juca, não é? Tem muita história de solteirão na família. Por parte aqui do Gomes Pereira, era o Juca, né? Era um solteirão convicto, né? E tal, né? Ele ficou solteiro, né? E lá nos Miranda Gomes, né? Cadê minha avó, dos Paulinos, né? Apelido de família. Tinha lá Maria Alice, Maria Augusta, Maria Alice. Geraldo Paulino e Zé Paulino. Zé Paulino era um tipo inventor, ele gostava de inventar as coisas. Então eram 4 solteirões, né? Então, na minha família, meus 2 irmãos casaram e eu fiquei aí, né? Namorando aqui, namoro ali e tal. Vou ficar Não, solteiro, né? Aí de repente eu falei, gente, estranho, tem que arrumar alguém aí, porque vai ficando velho, né? Aí tem uma companheira aí, a Leila, então, pessoa inteligente e tal, então a gente vai levando. Show de bola, show de bola. Eu conheço muito a Leila, né? E uma pessoa fantástica, realmente. E aí, Afrânio, nós falamos um pouquinho da família, falamos um pouquinho das histórias, né? Tem uma dúvida aqui, que não sei se você consegue me ajudar para a gente mudar um pouquinho do tema, né? Sobre futebol. Realmente o Hugo foi o melhor jogador que teve no Gouveia? O Hugo sim, ele foi um bom jogador, como o Dico Tamerão, eu não sei eu sei só o apelido dele, o Dico Tamerão, também foi um bom jogador. Eu não sei dizer assim qual foi melhor. Tem uma controvérsia aí, como essa história de Pelé, uns falam que, né, Pelé era melhor do que Maradona? ele. Não, é quem viveu. A época, Bom, né? a época fala que foi Maradona, foi Zico, foi isso. Mas eles falavam muito de Dico Tamerão e Eli Dunbar. Eli Dunbar por ele ter vivido mais tempo aqui, ele nunca mudou, ele morava na vila. O Dico Tamerão, ele foi para Curvelo e acho que ele jogou lá no time forte que tinha aí na região, do Maria Malha. E então ele tem essa polêmica aí de quem foi melhor, o Dico ou o Eli Dunbar, né? Mas Eli Dunbar era uma pessoa que tinha a grande vantagem, que era um cara forte, alto, não é? Por isso ele já Saía na frente, né? tipo aquele centroavante rompedor, né? Então aquele tipo daria assim que quando ele pegava na bola, meu filho, Gol, cara. tinha. E o Hugo sempre muito pequeno, né? O Hugo é pequeno, mas o Hugo realmente tem muita gente que fala que o Hugo é o cara. Craque de todos os tempos. Ele realmente era muito inteligente, um cara baixo, né? Baixinho, né? Para comparar com ele Dunbar. Digo Tamerão também não era uma pessoa de porte físico grande, mas o Hugo tinha muita técnica, né? Tanto que ele começou a jogar com 16 anos no time de marmanjo já aí, entendeu? Então ele é um cara que... Diferenciado, né? Você sabia que ele fez um gol de bicicleta na final da Copa Tatiaia da época?
Não sabia. Eu não acompanhei Tá lá, a trajetória dele depois do governo. nós fizemos para ele um quadro, tem lá no Picolino falando disso. Quem vai ao Picolino. Sim, eu acho que alguém pesquisou, me pediu Isso, foto. isso. Na época a gente fez essa história, né? Foi você que estava no grupo? Eu estava no Mas você grupo. conversou comigo naquela Conversei época? com você. Gente, Você não liberou as fotos, Ah. né? Vou fazer uma confissão aqui, você não quis liberar as fotos para mim Ah, colocar, né? Você ficou de me dar as fotos e não deu. Mas você também não cobrou, velho? Brincadeira. Mas nós fizemos um trabalho aqui falando de futebol, né? Uma hora a gente vai falar sobre isso aqui, eu vou trazer meus amigos aqui. Mas o Lucas, o Silvio, o Silvio é por causa do Silvio Santos, ele é Emílio Silvio Santos. E o Lívio, tem mais dois, cara. Os caras são sensacionais. Sociólogo e psicólogo. Cara fantástico. Aí quando a gente foi fazer o estudo, o Lucas falou assim, o Lucas é genro de Pércio, né? Casado com a Brenda. Ele falou assim, nós podemos até fazer o estudo do futebol de Gouveia, mas se for uma coisa profissional. Eu não entendi nada, porque eu falei assim, o que o cara tá falando? Aí, bicho, passou uma semana, ele me entregou um projeto. Esse projeto, eu ainda sonho em pôr ele em prática. Uhum. Que é socialização através do esporte. Ele escreveu, cara. O cara é massa desse tamanho. Uhum. E aí a gente veio para Gouveia e fez entrevistas. Então esse negócio de entrevista não é de hoje não. A gente faz isso faz tempo. Nós temos muita coisa arquivada. Hoje mesmo eu pedi autorização para o Clemilson, né? Para poder divulgar as entrevistas do Popô. Eu tenho horas e horas e horas disso aqui, ó. Que a gente fala podcast, mas é porque é podcast porque vai para a internet, né? É um nome até americano, né? Então não é nenhuma coisa que a gente copiou, né? Uma coisa não é nenhuma coisa que nós criamos, né? É uma coisa que foi inventada, né, por alguém. Existe uma tradução, porque a gente vê esses Eu tempos. não sei, tem, Vinícius, uma tradução? O que significa podcast? Pesquisa para nós aí, se tivesse falado com a gente. Porque eu não... E aí eu fiz eu te conhecia aí, eu te conheci no Picolino. Uhum. E aí nós entrevistamos várias pessoas, que foi mais de 60 pessoas. Muita entrevista bacana, o Toca contava as histórias muito legal. Uma delas, né, só porque a gente já começou a dar uma descontraída aqui, uma delas é interessante, eu queria contar aqui, foi quando ele foi fazer o teste no Atlético, o Toca, Toca goleiro. Sim. Chegou lá, o cara falou com ele assim, eu vou chutar 10 dias, eu vou chutar 10 bolas, para mim te testar. Aí diz ele que o cara chutou primeiro, ele não foi chutando, não foi, e o cara falando, mas você vai fazer teste e não vai pular, e ele calado. Aí quando chutou a última bola, ele fez uma defesaça. Aí o cara falou com ele assim, mas por que você pulou só numa bola? E a última? Eu falei, no final do jogo só tem uma bola, para que eu vou pular 9 bolas? Ele tinha razão, né? Mas tinha, não tinha, né? Então a gente fica sempre com esse dilema, né? Foi o Hugo mesmo o melhor jogador. Na entrevista, unânime foi ele. Mas todos falaram muito de... Eu acho que nessa época eu falei também. Né? Falou também. Tem ali no Badico também Isso. não. Mas o Hugo é unanimidade. Unanimidade. Então tem o Hugo, né? Aí falaram muito de Itamerão, falaram ali do bar. Tinha um da fábrica, que acho que foi gerente da fábrica de... Roberto? Eu não sei, não lembro. Tinha um gerente da fábrica também que era muito bom. Não, esse não. Tem o cunhado, o irmão diz que é irmão acho que de cunhado de Tonzinho. Também. Já até faleceu, já também disse que era muito bom, morava em Curitiba. Abanilson, a galera, né? Emir, diz que Emir jogava muito bola. Degmar, e vai apoiar fora, né? Então foi só para dar uma descontraída. Aquele acervo que tem no Picolino, foi você que criou? Foi. De futebol foi muito fácil. A pedido de alguém? Não. Você presenteou o Picolino? Um dia, o Nilberto, eu pedi a alguém da família Nilceu e Nilberto as fotos de João Antônio dos Santos, né? Que ele era técnico, né? Você sabe, né? Sei. O pai deles, né? Tinha um time de futebol, né? Era o Nilceu, Nilson e vai pra... Aí eu falava com um, falava com outro e tal, eu acho que eles não tinham acesso a isso e tal. Aí eu falei com o Nilberto. Aí Nilberto, eu estava morando aqui no hotel ainda e já tinha um scanner. Eu já tinha passado daquela fase de fotografar a foto para ter o negativo, né? Mas tinha que ser uma máquina boa, eu não tinha uma máquina boa. E aí eu
procurei e as pessoas tinham medo de entregar a foto para a gente sumir com a foto, não devolver, né? Então eu pegava a foto, tinha que levar para Belo Horizonte, pegar uma máquina boa, com uma iluminação boa, e fotografar, aí eu tinha um negativo e revelava quanto eu queria, né? Aí quando veio o scanner, foi uma beleza, porque eu fazia questão, eu recebi um pacote, uma caixa de papelão de Nilberto, cheia de foto. Foto de família, de futebol e tal. E eu fiz questão, eu fiz um serão lá no hotel no fim de semana, escaneei tudo. No mesmo dia que ele me entregou, eu devolvi para ele. Para Gerar confiança, né? confiança, inclusive dele e dos outros, né? A mesma coisa eu fiz com o Popô. Popô me deu as fotos de escoteiro, que Popô, ele mesclava a coisa. Uma hora ele estava com escoteiro, outra hora com futebol. De repente, eu acho que ele perdia a paciência com a turma de futebol. Ele contou isso, o Popô contou isso na história. Depois eu vou fazer questão de te dar de presente esses vídeos, essas fotos, mas era justamente isso mesmo. Mas aí eu no futebol não dava, porque eu não era bom de bola. E inclusive na família não tem um jogador, tanto da minha família, do meu pai e da minha mãe, não tinha. Tenho um tio que é o mais novo aqui dos Gomes Pereira, que deu suas cacetadas aí, mas era daqueles back de espera que Só descia o cacete, né? Passou, a bola passava, o cara não passava, né? Então não tinha um craque, nunca teve. Então eu fui para o escoteiro de Popô, né? Quando Popô tinha escoteiro, eu estava junto. Quando partia para futebol, tchau, Popô, não dava para mim. Ele tinha o Flamenguinho na época, né? O Flamenguinho já não era do meu tempo aqui, não. Eu andei lá dando umas cacetadas lá, mas onde eu tentei lá. E como é que era? O escoteiro, como é que era? Conta um pouquinho pra gente. O escoteiro, como é que era? Era legal mesmo o aprendizado? Era, assim, Popô era entusiasmado com o escoteiro, né? Parece que ele foi escoteiro, eu não lembro quem que era o mestre lá, o chefe dos escoteiros, não lembro quem era, mas ele era, desde criança, ele já tinha envolvimento com isso. E montou esse grupo aí, a gente reunia numa sala lá da prefeitura, quando era no Picolino, e a gente fazia aí uns passeios aí, e Popô era entusiasmado, né? Só que ele, assim, não tinha muita maldade, ele deu até muita sorte, porque eu acho que ele com a segurança, ele não preocupava muito. Não é? Depois de passado, quando eu estava vivendo lá com ele e tendo essas experiências, a gente não ligava, achava que era aquilo mesmo. Mas saiu um bando de menino aí, não sabia quantos que eram, entendeu? Às vezes ficava menino para trás, chegava depois, mas nunca aconteceu nada. O santo dele era Graças forte. a Deus, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Mas depois, eu acho que ele teve ajuda de outras pessoas que já eram mais experientes, aí controlava mais, né? Eu mesmo, uma vez, nós fomos para fazer um acampamento lá no Juá. Lá tinha uma mina de cristal do Julinho, e um lugar muito interessante, é perto dessa serra aí, aqueles peãozinhos lá O de Julinho cima. é seu tio, né? É lá no... Hã? Era seu tio, ele. O Julinho. Não. Julinho é irmão do Antônio Neves, né? Tá, é outra ligação. Outra Tô família, confundindo. Oliveira. Aí eu Você foi falei- visitar lá Aí nós os fomos, cristais. um grupo de escoteiro lá dormir lá, acampar lá. Lá era uma mina de cristal e tinha uns ranchos lá que eles faziam lá era giral, chamava de giral. Eram umas ripas que o cara botava ali um colchão, um capinha ali em cima para dormir. Os caras que trabalhavam lá na mina de cristal, né? Aí eu fui, nós fomos lá fazer o acampamento. Só que a turma grande, o Popô levou primeiro, a turma, eu já trabalhava, já tinha umas obrigações aí, deixei para ir depois. E tinha um rapaz mais velho comigo, que eu não lembro quem era, que também já trabalhava aqui na rua. Nós vamos à noite então. Eles foram durante o dia, eles foram. Aí chegamos lá, tava a turma lá acampada lá no geral lá e tal. E eu lembro que
lá tinha um túnel assim, onde que eles iam no veio do cristal, né? E fez uma gruta, né? Entrou lá para dentro da terra lá. E o despejo ficou logo depois na serra, assim, com muita ponta de cristal. E aí nós resolvemos descer ali, né? Aí, eu sei que nós descemos, era muito inclinado, e uns foram deitando, sentados assim, descendo com jeito. Aí teve um lá que resolveu levantar. Levantar e começou a caminhar. E ele disparou, começou a correr, e chegou uma hora lá que ele decolou. Ele foi, meteu o peito lá em cima das pontas de cristal, mas ele cortou o corpo todo. Aí o Popô não tinha nem condição de caminhar. Aí montaram lá uma padiola lá, improvisada, colocou ele, e ele era mais velho. E, então, pesadão, né? Aí aqueles escoteiros mais fortes Sim. foram carregando ele. E para nós, eu tinha 10 anos, sobrou as panelas do acampamento, entendeu? Eu vim com um saco de panela, mas panela pesada, né? Panela de acampamento, não panela, aquelas panelas antigas de forno de lenha, de fogão de lenha, Sim. né? Ah, mas foi uma luta. E não tinha, igual eu estou te falando, a segurança era precária. O que aconteceu? Eles foram na frente levando o acidentado e nós ficamos para trás. Aí se chegou, se não chegou, não entendeu, não tomava conhecimento. Era assim, mas chegou todo mundo, graças a Deus, ninguém feriu. E tinha mulher no meio também ou só era só homens? Tinha. Não, nessa época tinha uma. A esposa dele foi para cozinhar, a dona sim. Rita. Foi para cozinhar e ficava lá. Nas festas eu lembro que eu vejo umas fotos até que você postou. Minha mãe até tem, minha mãe nenhuma delas. As mulheres eram fera na dança, né? Elas faziam um negócio lá que subia uma em cima da outra, não tinha isso? Não tinha eu tenho uma foto que eu vi lá, Lucide Nardo, uma galera que tava assim, subindo uma em cima da outra. Tinha isso, uma dança pirotécnica, você lembra disso? Você chegou a ver na festa do Eu Alho? acho que na festa do Alho eu tenho essas fotos. Tem essas fotos? Tem. Alguém te procura pedindo foto ou ninguém se preocupa? Procura com isso? muito. Muito? Já foi até mais, mas hoje estão me procurando. Os dias mesmo, quem me pediu, me pediu filmagem, né, fazendo um trabalho aí, não sei sobre o quê. Eu já tenho. E você cede numa boa? Eu lembro que você falou esse negócio aí, rapaz. Na época, nós fizemos o evento, mas depois nós fizemos uma cervejada lá no Cobu. E nós conseguimos um patrocínio muito grande, rapaz. Nós compramos cerveja até mandar parar. E todo mundo foi para esse evento e chapou o coco. E cadê as fotos, os quadros, os trem todo, meu filho? Os banners. Quem ficou por conta disso? E eu fui para a festa e deleguei isso, não vou citar o nome. Quando pensa que não, que no outro dia eu acordo numa ressaca braba. Cadê as fotos do povo? Cadê os troféus do povo? Cadê a medalha do povo, Alice? Cadê? Um cidadão tinha guardado no porta-mala. E eu, meu filho, nada de achar esse cara. Nada de achar esse cara. Eu tenho desespero. E aí, quem é muito preocupado com... Mas ele fazia parte do grupo? Fazia parte do grupo. Aí eu não lembrava. Porque a adrenalina foi muito alta, porque nós fizemos... Aquela amnésia que dá... Nós fizemos 3 eventos, né? Nós fizemos a homenagem para os ex-jogadores, ex-técnicos. Nós demos troféu para Hugo, Banilson, e fizemos uma homenagem para 45 pessoas no geral. Teve o jogo, então uma homenagem, jogo, churrasco. E teve um show da banda Eus à noite ainda, no Cobu. Eita! Então, imagina como é que eu acordei. Só que eu tenho um problema sério que se chama sogra, né? Sogra. Problema sério que é sogra. Sogra? Minha sogra, essa mulher me deixou doido. Porque se eu chegar lá com você e pegar essa caneca e falar que é sua, enquanto eu não devolver com a caneca para você, eu até acho que é correto, né? Porque eu tenho dos outros, a gente não coisa. E aí eu consegui achar e levei, deixei lá. E não consegui devolver para todo mundo que eu cheguei nas casas.
e não achava as pessoas. Então eu fui lá no Zé Diná e devolvi para ele um quadro do time que foi campeão aqui em Gouveia de datas, ele jogava por datas. Tinha ele e Tino Baixinho, pintor, e devolvi alguns e fui embora, rapaz. Com esses tem lá para Silva devolver. E essa mulher me ligava. Ah, fulano tá cobrando isso, ciclano tá cobrando isso. Por que eu tô falando isso? Quando você pegava as fotos, eu já vi que você era meticuloso, você devolvia rápido. Mas às vezes você tem medo de emprestar e a pessoa não devolver? Eu tinha muito essa preocupação, né? E também a gente via quanta casa demais aqui, né? A pessoa pegava uma peça importante, que eu vi contar várias vezes, que uma vez teve uma festa aí, eu não sei, uma panela de tempo de garimpo. Ah, a pessoa ficou chateada demais, era uma peça de estimação. Fazia lá comida para os garimpeiros, né? Tá, sumiu, desapareceu numa festa aí. Então e a foto era uma coisa muito. Se perdesse, perdeu, né? Então eu era meticuloso. Eu pegava, às vezes, quando eu tinha um scanner, foi fácil. Eu pegava minha mãe editados. Se a pessoa me desse meia dúzia, na mesma hora eu entregava, né? E com isso, ganhando credibilidade, né? E consegui muita coisa. E até que eu acho que na época que vocês me procuraram, eu já estava meio resistente ainda. Eu acho que... Chegou o motivo que ele não emprestou as fotos? Mas aí eu não conhecia, né, e tal, né? Mas assim, não, mas eu acho que as fotos não vão voltar. Mas aí eu não sei como é que. Eu acho que vocês não sumiram, não sei, eu não me Não, lembro aí depois bem. a gente viu que não ia rolar as fotos, aí a gente falou, vamos nós mesmos capturar as fotos. E aí nas entrevistas a gente a gente tinha um celular já na época, já ia escaneando, digitalizando na mesma hora. É muita foto, é muita foto. Graças a Deus consegui muita foto. Depois eu tenho que dividir isso, porque a gente faz as coisas e guarda, né? Eu acho que a gente tem que guardar mesmo com carinho, com cuidado. Mas hoje, como tem internet, tem que trazer isso para o meio digital. Porque o pessoal vê, né? Igual eu tenho até duas fotos que uma pessoa me emprestou com muito cuidado. Ele é uma foto até de qualidade, do Feliciano, já vou falar? Sim. Então ele me prestou, ele tem um apelido. Explica pro pessoal quem ele é o irmão do Iá. Iá. Como é que é o nome do irmão dele, que é motorista? Zé Cueca. Cueca. Ele me emprestou uma foto, Feliciano, duas. Só que ele mudou. Sumiu, ele não mora aqui mais em Goiânia, né? E ele falou só, cuidado com a minha foto e tal. Mas cadê eu? Eu não ia entregar para o irmão dele, eu não gosto de atravessar, não. Ele estava lá, eu pôr na mão dele. E ele me recomendou demais. E ele sumiu, Cueca sumiu. Nem sei por onde ele anda, as fotos estão lá. Isso já tem mais de 20 anos. Se ele assistir isso, eu sei que você devolve essa gravação para mim, a foto está sua. Quem foi Feliciano? Fala pro pessoal, principalmente os meninos devem ficar curiosos. Um cara folclórico aí, um negro, ele bebia muito. Parece que teve uma desilusão amorosa. E disse que ele era um sujeito muito cuidadoso com a roupa, com a aparência dele. E era essas reuniões da igreja que tinha uma irmandade, né? Ele acho que era da Irmandade do Santíssimo, uma coisa assim, andava impecável e tal. E ele teve bom, eu ouço falar, né? Não vi, que ele teve uma desilusão amorosa e virou um pedinte. E vivia aí. Você deve ter conhecido ele morreu há pouco tempo. Pouco assim, uns 20 anos já, né? Uns 20 anos, né? Ou mais, né? Que ele morreu? Por aí ou mais, deve ter mais. Mas porque eu tenho 44, eu fui embora com 17 anos e já tinha falecido, eu acho. Aí ele... É a foto que eu e tá lá guardado, se o Cueca assistir. Cueca, não sei o nome dele, como é que é o nome dele, não sei. Antônio Cueca, Antônio Cueca, a foto tá lá. Afrânio, te agradecer, o papo tá bom demais, mas nós estamos caminhando aí pro encerramento, né? Te agradeço muito
Você viu que foi bem tranquilo, né? Nosso bate-papo, né? Acredito que nossos dirigentes aí de imagem e vídeo não vai ter dificuldade para editar, né? Vai ser ter tranquilo. muito corte, não? Vai precisar não, nós fomos muito bem, graças a Deus, né? Então eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a Alice, agradecer a equipe toda, né? Deixar você à vontade aí para mandar um recado pro pessoal, o que você achou da experiência, para quem tá por vir aí, o que você fala para eles, fica à vontade. Eu agradeço o convite, né? Eu fiquei muito à vontade aqui na entrevista. Eu já me convidaram para outras entrevistas aí, falar sobre essas coisas que eu vivi, né? Muitas das outras coisas eu ouvi dizer, mas eu estou sempre à disposição e precisando, né? É só me chamar que eu gosto muito de cultura e senão esses caras vão ficando no esquecimento, né? Com certeza. Então é bom sempre, né? Tá contando, né? Tá relembrando, né? Contando e recontando, né? Contando e recontando. Alice? Eu tô muito satisfeita, né? Pra gente que é jovem nos dias de hoje, é muito difícil a gente ter acesso à cultura da cidade ou às histórias que aconteceram, né? É muito legal pra gente ir conhecendo um pouquinho de como foi acontecendo cada coisa aqui na cidade, né? E nós jovens temos muito o que buscar e aprender com vocês. Então, foi assim, uma história fantástica para aprender hoje, uma tarde muito gostosa, né? E muito obrigada por dividir aí, espero que chegue a muitas pessoas, a muitos jovens que possam também aprender sobre a nossa cidade. Muito obrigada. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!